nós devemos aceitar. Temos dirigentes que têm pacto com o diabo. E o país não vai avançar onde há pacto com o diabo. Meus irmãos, vamos falar da província do Sal. Província do Sal. Petróleo está lá. Vai lá para ver como está. Vai ver onde está o sol. Vai ver onde está o Banjacom. Não tem nada, mas a riqueza está lá. Até lá onde poderia começar a sair muita gás, com preços muito. Não tem nada lá. É poeira e poeira que te recebe lá, não tem nada. Eu já fui no Banjacom, já conversei com os secretários tradicionais. E no Banjacom tem 12 fontes de água. Esse país é profética. 12 fontes de água representa 12 tribos de Israel. Está no Banjacom, água limpa. Eu fui lá, captei água, trouxe aqui, visitei, mas eu para saber as 12 fontes. Se eu não falasse com sobras, podia saber que aí tem 12 fontes de água. E a pessoa que já foram no Banjacom, já fizeram a obra, mas nem sabem que dentro do Banjacom tem 12 fontes de água. Mas eu cheguei a saber porque fui falar com quem? Com sobras. Isso é um problema espiritual. Está vendo? O país é rico, não há desenvolvimento. Veja aqui bem, não tem nada. Nada. Camila, não tem nada. O país está mal, mas é rico. Não vamos só falar de crise que veio por agora. O país é rico, nós temos quase tudo. Só a água que Angola tem, só a água, sem falar de diamantes, de outras coisas. É só a água, o serio que nós temos. É grande riqueza que pode dar solução de problemas todos na generalidade de Angola. Só a água que nós temos. Não vamos falar de outras coisas, só a água só. Já resolve tudo para nós. Mas não explorada. Angola é rico. Quantos ricos Angola tem? Nós é que vamos mudar a história desse Angola. Todos falar a verdade. Não são políticos só porque Abel Cifucufico está trazendo mudança, ou porque Roberto está trazendo. A mudança quem vai dar é Deus no caminho dos pastores. A mudança vai vir no nosso caminho. Aleluia. Mas para isso acontecer, nós devemos estar unindo e termos sempre tempo juntos e orar a quem? A Deus. Por isso nós começamos no Palanca. Alguns já estavam no Palanca. Hoje estamos aqui. Mas nós vamos criar um ponto mesmo só do encontro todos os meses. Vamos começar mesmo um dia, por todos os meses, reservar só um dia, só aparecermos para nos ajoelhar e pedir a Deus. Outros problemas que nos aflige têm a ver com nossos ministérios. Mas quando estamos a ler a história dos apóstolos, a história de Paulo, nós devemos olhar, não é fácil de ser ministro de Deus. Quando nós pregamos sobre o Pentecostal, depois do derramamento do Espírito Santo, o que é que veio? Havia perseguições. Havia perseguições. Outros eles mataram, eles cortaram a cabeça, foram presos por causa de Cristo. Enquanto esse homem de Deus, chamado por Deus, cheio do Espírito Santo, espera ataques virá contra você. Espera a perseguição virá contra a tua vida. Porque você tem uma obra de salvar famílias que estão nas estrelas, resgatar pessoas na prisão do diabo. Não é fácil. Você pensa que você está resgatar alguém na prisão do diabo, o diabo vai te deixar. As agentes dele, os demônios vão te deixar. Os feitiços
disseram, vão te deixar. Eles queriam comer. Pessoal dele, você vieste para criar uma interferência. Não vão te deixar. A tua mulher não vai lhe deixar. Os teus filhos não vão lhes deixar. Agora, se nós não vamos ficar unidos na oração, vamos ser apanhados. Eu estou preocupado com muitos pastores a morrer. Tá bom, amor TV para todos nós, sim, Senhor. Mas desculpa, pastor, eu não quero morrer agora. A vida é uma coisa. E temos muita coisa a fazer. Olha, há pastores que estão a morrer. Não deixou ninguém para continuar com a obra. Vamos se preocupar com isso. Pastor morreu. Deixar a mulher, não deixar em casa para os filhos, onde vão ficar. É complicado isso. Isso é preocupante. Pastores estão a morrer muito. Alguma coisa está mal. Nós, os pastores, devemos nos preocupar nisso. A nossa vida espiritual, pastores. Nós somos atacados, somos tentados, somos acusados, somos pontados dedos, somos chamados mágicos. Quer dizer, todo tipo de nome vão te dar, vão te falar. Então você tem que estar preparado, firme. Há muita coisa à nossa volta que não é fácil. Vida pastoral não é fácil, é uma vida muito dura. Há um momento mesmo que você sente em casa não tem comida. Há um momento dentro de casa que não sabe como fazer. E ainda o lugar também você está servindo é arrendada. Tem que olhar a casa que estás a arrendar, tem que olhar o lugar que estás a arrendar. Quando olha o povo é pobre que está na igreja, não sabe o que fazer. Acaba de criar estratégia para começar a vender água. Vai começar a vender azeite. Aquilo não é porque é um convicto espiritual, é uma estratégia só criada para conseguir ter possibilidade de resolver os problemas. Mas é verdade. Porque a oferta que entra não tem nem 2% para resolver os problemas que constante a visão que Deus está te dando. Eu não condeno essas pessoas. Eu não condeno. Eu não condeno, desculpa lá, eu não condeno. Eu não faço isso, mas eu não condeno. Porque há muita realidade que o pastor tem que fazer. Mano, a igreja mesmo, culto semanal, nem me quanto chega, oferta mesmo, talvez 600, 400, 350, culto semanal. Vai fazer o quê? Mas essa velha saída no que papel pode deixar ela sem quanto. Então, consulta pastoral, antes de falar com o pastor, 20 mil. Então dá 20 mil para resolver os problemas. Deus também está olhando mesmo, não. Pediram dinheiro para resolver mesmo os problemas de quê? Da igreja. Eu não condeno. Qual pessoa que ficam falando na igreja? Eu não condeno. E eu mesmo, muitas vezes o mesmo dinheiro que ajudar também o próprio povo, porque o mesmo povo vai vir mais no pastor tomar em casa. O meu filho está doente e depois tem aquela receita, não tem dinheiro. O pastor vai buscar mesmo aquele dinheiro que ele cobrou para a consulta para te dar também para isso. Então temos preocupação para nossos ministérios. Amém? Amém. Precisamos de estar juntos, conversar. E também temos um problema. Como transmitimos as mensagens proféticas às famílias? Esse é outro problema que temos que criar problema. Amém, pastor? Amém. Porque os dons espirituais que o Espírito Santo opera na igreja, ou o Espírito Santo influencia a igreja para a sua edificação, não são dons para dividir famílias, para trazer problemas. Não. O pastor não está lá para trazer problemas. Mas a Bíblia diz que os dons é para edificação. Pastor, eu posso saber que essa pessoa é feiticeira. Mas feitiço é que é um espírito. Você tem poder para destruir e expulsar esse espírito da feitiçaria. Para paralisar esse espírito de feitiçaria para não andar mais.
seja eliminada. Você pode ver em volta dessa pessoa um problema sério, grave mesmo, Deus te abrir os olhos e, essa pessoa, o tio dele que quer fazer mal. Não se preocupa para falar do tio dele, você não pessoa esse mal, que volta lá no tio dele. Não cria problema, porque se falar que teu tio que está te fazendo mal, ele é capaz de sair lá para ir matar o tio. Quem provocou? É o pastor que deu uma mensagem. Isso está acontecendo. Sejamos prudentes, meus pastores. A Bíblia nos confirma claramente que feitiço existe. E isso devemos aceitar. Feitiço existe. Mas nos deram o poder para nos destruir esse feitiço. Então, por favor, pastor, Deus pode te dar mensagem. De que forma vai se transmitir esta mensagem? Por isso nos deram o dom da sabedoria. Né? Pastor, pede sempre que Deus te dá o dom da sabedoria. Tu vais saber como gerir o problema, como resolver o problema. Para que um dia tu não se crie também problema em você. Para não dizer o pastor é autor do problema. Vamos se cautelar para nossos ministérios. É um conselho que estou aqui. Amém? Amém. Vamos nos cautelar, por favor. Nossos ministérios estão com muitas realidades. Outro meu conselho que quero dar, pastor. Deus é Deus dos princípios. Deus te chama na obra porque Ele sabe por quê. Valoriza esse trabalho, é que dignifica a tua vida. Respeita esse trabalho. Organiza o trabalho. É o espelho daquilo que vai dignificar você. Não é bom quando você quer receber gente na igreja, generais, empresário, logo queres puxar para ficar ao teu lado. Cuidado, não faz as coisas na emoção, com os olhos humanos, por favor. Faça as coisas conforme o Espírito de Deus vai te dirigir. Hoje muita gente estragaram os seus ministérios por causa de colocar pessoas em volta, de olhar nos olhos humanos, porque ele tem dinheiro, porque ele é general, porque ele é fulano. Não tem nada a ver com isso na obra de Deus, por favor. É uma pessoa que não tem espiritualidade, ainda não é convertido, não é arrependido. Você é só para se sentir que tem generais, tem brigadeiros, tem empresário. Se é empresário, é crente, fica aí. Se é general, é crente, fica aí. Você vai sustentar, que sustenta. Se não vai sustentar, Deus há de saber como fazer para a sua obra. Cuidado, por favor. Temos de cometer muitos erros graves. É que, para você ter valor, porque em volta da tua liderança, estás com os generais, estás com os empresários. E onde estão? Também eles não demoram na igreja. Não, faz essa avaliação. Vai dar conta, não demora na igreja. Não demora. Se fazer um ano, outro ano já não está. Foi embora. E vai te criar dificuldades. Muitas vezes aquela pessoa que está negligente lá no fundo, é esse que poderia te ajudar para meter lá. Mas em tudo para dar certo que pode dizer, seja homem de oração, porque o Espírito Santo que vai te ajudar para te orientar e conseguir chamar aquela pessoa que está do teu lado, pela ajuda do Espírito Santo. Não vamos fazer as coisas humanamente. Não vamos fazer as coisas com emoção. Não. Essa obra é obra espiritual. Essa obra é obra divina. É obra de Deus. Por favor. E estou também no nosso ministério. Estou preocupada principalmente com a nova geração. Deus
está fazendo muita graça pela nova geração. Eu estou acompanhando. É verdade. A igreja, você vai encontrar muita gente, um jovem inclusive. O que é que nós estamos a ver na verdade? O Espírito Santo está agindo em muitas igrejas tradicionais, nos jovens. Mas quando os jovens começam a mostrar aos mais velhos o que o Espírito Santo está fazendo, eles não permitem, desacreditam. O que ele está fazendo? Esses jovens estão abandonando essas igrejas e vai começar o seu ministério. Quer ver como o ministério começou? É um ministério que não recebeu orientação pela graça também, e saiu começou. Quer dizer, nem pai espiritual tem para dirigir. Começou o ministério, muita gente não está consagrado. Ele próprio se intitulou de profeta, ele próprio se intitulou de apóstolo, ele sozinho que se intitulou. Não, Jesus primeiro chamou eles de discípulos, depois lhes deu categoria de ser chamado apóstolos. Não são eles que se deram os nomes, mas hoje em dia estamos a dar o título de nós próprios. Quem que te deu o título de pastor? Quem que te deu o título de apóstolo? Fica só ainda servo. Deixa para vir os anciãos, vir os homens de Deus, para confirmar o que Deus colocou em você, para ter valor. Hoje há consagrações que não têm princípio. O profeta, até já vi, pastor é convidado na tua igreja, chegou também, pregou, não sei se com noção do povo, quero ser glorificado, porque o Espírito Santo é espírito de ordem, não é de desordem. E logo, o pastor, venha já, pastor da igreja, já lhe chamaram, venha já, dá um azeite, é para o povo, amém. Eu agora estou lhe consagrado. Não há preparação, não vai haver testemunhos. Mano, Davi foi consagrado pelo Samuel, na presença do seu pai. Os irmãos estavam lá, mas para ele ser estabelecida como rei, era preciso uns anciãos para vir lhe colocar. É responsabilidade. Você te consagraram, quem estava lá como testemunho? Nem a tua família estava, nem tua esposa estava, nem teus filhos estavam, nem colegas pastor estavam. Mas essa é consagração mesmo. Vamos analisar. Eu estou aqui, vamos balançando, cada um vai em casa, vai ver onde está. Você vai ver um conselho positivo, vai ter que procurar o nome de Jesus para me ajudar. Estamos aqui enquanto estamos em vida, que ainda não fomos na casa do Pai. Não, mas é importante. A igreja angolana está com problema. A igreja angolana não está preparando o futuro da manhã. Porque o problema é qual? Quando esses filhos são da igreja, nós estamos vigilando o nome de rebeldes. Muitas vezes não é rebelião. Não é. Eu vi uma igreja, é triste. Pastor fez o estatuto sozinho, não sei se fez com quem. Chamou todos os pastores que ele já consagrou. Escuta, todo pastor que eu consagrei, veja só. Se abrir a igreja, está abrindo pela aliança que Deus me deu como pai. Mas, se comprar aí o terreno não vai estar em nome da igreja, vai estar em meu nome. Então não é estatuto. Não sei se está me entendendo. E já estava também falando com vocês. Se um dia eu morrer, quem vai ficar no lugar é minha mulher. Já está no estatuto. Quando esses filhos reuniram, começaram a se perguntar, mas nós estamos só um pastor. Agora, qual será o nosso lugar? Vocês não têm nada a ver, porque eu sou vosso pai, já decidi. Os pastores já estão a ter, já têm maturidade. O filho já tem maturidade. Foram, sentaram, viram, então o nosso futuro, a vida está em perigo. Porque eu vou trabalhar, vamos mobilizar o povo, vamos comprar o terreno em nome da igreja. Mas agora não pode ser em nome da igreja, tem que ser em nome de quem? Do velho. Decisão. O filho foi embora. Quando o filho sai, é rebelde. É rebelde?
Não, eu vou lhe receber com todo carinho. Eu vou lhe receber com todo carinho. Se ele, o pai, vai se sentir mal comigo, o problema é dele. Mas eu estou a ver uma razão. E não é só uma razão, mas há uns interesses pessoais do pastor não olhar os interesses do reino de Deus e também olhar os interesses dos filhos que Deus lhe deu, que ele tem que preparar para a vida deles. O pai se preocupa para preparar o futuro da manhã para os filhos. Isso estou vos falar, então nesse púlpito está acontecendo. Não são rebeldes. Muitos filhos estão saindo na Assembleia de Deus Pentecostal. Muitos filhos. É por causa do dom da profecia, dom da revelação. Deus, mas eles não querem. E até é facilmente dar conta. Na Assembleia de Deus não aceitam o ministério de profeta. Não existe. Não existe. Aí não se consagra profeta. Para eles não existe. Agora, Deus está a agir, a fazer graça lá. Como não existe, o que é que estão a fazer? Estão a sair. Mas quando estão a sair, não estão saindo já com ordem, porque os pais que mandaram sair. Saiu pela essa realidade. Quando ele sai, ele não tem orientação, não tem pai, saiu. Agora, é preciso esse filho, para orar a Deus, ser dirigido para encontrar um pai para lhe ajudar a saber como ele vai andar. Porque ele saiu, a graça ajudou, que está fazendo ele ajudar as pessoas. Então, os gente estão sendo curadas. Quer dizer, está acontecendo maravilha de Deus, mas ele não é consagrado. Não tem princípio mesmo da liderança. Essa é outra preocupação. Eu estou preocupada com a nova geração. E Deus está levantando muitos jovens em Angola na obra do Senhor. Deus está levantando mesmo muitos jovens. Mas esse jovem, cada um está no canto dele, ninguém consegue lhe chamar para dizer: jovem, fica aqui. Anda dessa forma, porque você tem futuro. Tem jovens que têm futuro. Tem jovens com grande futuro mesmo para essa nação. É verdade. Mas eu preciso alguém ajudar. Porque esse jovem está vendo muita gente. Mas um dia essa gente pode lhe puxar cabelo. Então tem que lhe mostrar. Toda essa gente é bom, mas tem que andar dessa forma. Porque são eles mesmos amanhã vão te tirar pedras. Eu tenho dito uma pouca experiência. A igreja tem muita gente. Eu já junto 12 mil membros, graças a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Dos 12 mil membros, tens 12 mil problemas para você resolver. É? Porque cada pessoa que está lá tem um problema e você tem que fazer o quê? Tem que resolver. Não é fácil. O problema não é só a alegria, tem muita gente. Se até em casa você está vivendo com 5 filhos e já está dor de cabeça. Porque você tem esse teu problema, você próprio para resolver. Depois tem que resolver o problema da mulher. Resolve o problema dos filhos. Você tem também sobrinhos e tem que resolver. Tá bem? Então temos uma grande responsabilidade. Não parece só aí para os problemas resolver. Cada pessoa é um espírito. Se são 12 mil membros, são 12 mil espíritos. E cada espírito tem sua realidade. Não sei como que é. Não sei se está me entendendo, mas pastor. Você tem que estar forte no espírito para gerir todos aqueles espíritos. Então são essa preocupação que eu tenho com a nova geração.
Quando se fala nova geração, não estou a falar na idade física, porque podemos ter um mais velho de 50 anos aqui, que começou o ministério agora, ele está dentro da nova geração ministerial. Precisamos de ajudar. Amém? Não se dá títulos, não faz isso. E também não veste a roupa pastoral sozinho para ir na alfaiate para cozer a camisa cola pastoral, não faz isso. Deixam para te colocar com ele. Vão te vestir com ele. A gola vão te vestir com ele. A sua roupa eclesiástica vão consagrar para te entregar, porque é uma responsabilidade, a roupa sacerdotal. A pessoa que usar a roupa sacerdotal nem sabe o significado dessa roupa que ele está usando. Não façamos isso, meus pastores, por favor. Mas muitas vezes a pessoa faz por não ter o conhecimento das coisas. A pessoa só consegue servir bem quando tem conhecimento das coisas. Esses encontros vão nos ajudar. Alguns estão aqui, o pai dele espiritual já é falecido. Agora, desde ele faleceu, adoteste de quem? Tem que andar sozinho. Adoteste de quem? Hoje morreu o Tim George, né? Sim. Morreu. Eu não sei se as pessoas têm noção. Temos tantas jovens, pastores com nenes, aonde imitam esse homem de Deus e se mostra que ele é o pai dele espiritual. Nunca lhe viram. Mas não estamos chegando no Deus. Aqui ele deixa o seu cabelo conforme ele deixa. Vai no gabinete dele na igreja, já encontra a fotografia do próprio mais velho. Mas e como? Como que ele tornou teu pai espiritual? Você nunca lhe viu, ele nunca declarou palavra, nunca conversaram no telefone. E teu pai como? O que ele te falou como filho para você se sentir? Porque a pessoa também pode criar uma montagem a partir das redes sociais. Puxar a fotografia e tirar o dele também naquele. Até quando se cumprimentar para dizer que estão juntos. No fundo, é montagem que fizeram. Isso até mais é grave, né? Agora ele morreu. Ficas como? Porque ele é teu pai de longe, nunca lhe viste, mas é um espírito que ele é teu pai. Nunca te orou, nunca falou palavra para você. Ele nem te conhece, agora morreu, vai fazer como? Isso é emoção. Não faz isso, é emoção. Jesus tinha a sua originalidade. Por isso está sendo chamado Deus, Jesus, filho de Davi. É a sua originalidade. Tem a sua descendência. Biologicamente você tem sua descendência, tem a sua originalidade. Na espiritualidade também você tem que ter a sua originalidade. Qual é a sua originalidade? Que pode testemunhar que esse é filho do fulano. Hein? Quem vai testemunhar que você é filho do fulano? Seu pai já morreu. Ora a Deus para Deus te dá um pai para continuar com a vida. Muitos de nós que estamos aqui, o pai já morreu, mas está sozinho. Procura um pai para te acompanhar. Uma pessoa com maturidade, uma pessoa que anda na espiritualidade, que sabe com ele, eu vou ser bem orientado, eu vou caminhar bem. Nós temos um problema, pastor, estamos a bloquear a nossa vida. A dívida financeira nós estamos a bloquear. Pastor, vamos estar claro, você não tem pai espiritual. E a quem você entrega o dízimo dos dízimos? Não me dá razão, não, hoje dízimo dos dízimos, dou mesmo na igreja para servir Deus. Será que a Bíblia recomendou assim? Que o dízimo dos dízimos tem que dar mesmo dentro da igreja? Ou você tem que levar o teu pai espiritual para orar para você? Como que o teu ministério vai estar abençoado financeiramente se você não dá dízimo dos dízimos? Então o problema é que você não tem pai, vai dar, não quer. Esse é outro problema.
Vamos estar claro, o dízimo dos dízimos anda dando aqui. Ou você próprio anda a comer o próprio dízimo dos dízimos. Já está também fora, já nos princípios. Dízimo é dízimo. O próprio dízimo dos dízimos anda a meter dentro da obra de Deus. Não. Existem ofertas de voluntário para construir a obra de Deus. O tabernáculo não fosse construído no dízimo. Deus deu a responsabilidade a Moisés para construir o tabernáculo. Deus não falou com o povo, mas Moisés veio falar com quem? Com o povo. E o povo foi buscar os materiais. E Moisés construíram o tabernáculo consoante o modelo que Deus lhe deu. Isso é voluntariamente. Mas o dízimo é outra coisa. Como que Deus vai abençoar o ministério, pastor? Vamos analisar tudo isso. Estou a falar do ministério, já falei do país, estou a falar do ministério. Nossos ministérios podem ter muitos problemas, porque nós não estamos andando nos princípios. O pastor não é consagrado, mas ele já faz cerimônia da Santa Ceia. E como? Por isso, tu tem que ser consagrado. Para não ficarmos com barreiras de limites de muita coisa deve fazer dentro da igreja. Porque não é para todo momento tem que chamar pastor de fora para vir fazer o trabalho. Um dia o povo vai dizer, mas o nosso pai só chama pessoas de fora para vir fazer esse trabalho. Será que ele não sabe? E amanhã esse povo também vamos engolir para a visão daquela pessoa que vocês têm que chamar. E hoje em dia, pastor que não tem princípio começa a pedir números de telefone do teu povo, sem você ter conhecimento, só vai ouvir, olha. Já estão começando a ir na casa dele. Mas falam como? Quem culpado? Não é você que chama. E muitas vezes você que está representado. Ele é vosso pai também. Quem disse também que ele é convidado é pai? É vosso pai. Não sei se quer conforme então me ver. Ele respeita. Tá bom. Mas ele não é pai deles. Não. É teu colega que lhe convidasse. Você próprio está na brecha. O pai é que nos disse que também é nosso pai. Por isso nós também começamos a ir lá. E se a nossa cuidado vai dar sua conta, olha, já levantou o dízimo. E ele também vai receber. Não vai dizer, não pode trazer o dízimo a mim, leva no teu pai. Ele vai receber, porque nós somos todos que têm honestidade. Há momentos que nós fizemos erros nós próprios e criamos dificuldade nos nossos ministérios. Esse é um conselho que estou a dar. Um pouco que o Espírito Santo tem me ajudado. Nossos ministérios. Precisamos de organizar o nosso ministério. É onde senta a nossa dignidade. Mas ministério é vida. Ministério é vida. Cuida bem do ministério. Amém? Cuida bem do ministério, porque o trabalho é que dignifica o homem. Ministério é que? É trabalho. Cuida bem. Porque é lá onde você vai comprar tua casa, vai viajar, preparar a velhice. É lá. É onde sai o dinheiro para a formação dos estudos de teus filhos. Amém? Aleluia. Amém. A outra preocupação, na preocupação que eu estou dizendo hoje, tem a ver com a família pastoral. Família pastoral. Esse é outro problema. Família dos pastores estamos com muitos problemas sérios e graves. Vamos estar claro, pastor. Famílias pastorais estamos com problemas sérios e graves. O diabo está combatendo a família dos pastores.
Muitas famílias pastorais não estão bem, estão doentes. Temos pastor que prefere ficar mais tempo na igreja do que na casa dele, foge problemas. Mulheres, pastores que estão destruindo o ministério dos pastores, Deus seja louvado, você te deram uma boa mulher, mas já pastor que não sofrer para uma mulher que foi buscar, está a destruir o ministério, o povo já fugiu, ciumenta, já discutiu com as ovelhas, já lutou com as ovelhas. Tanta coisa que está acontecendo seriamente, e até você já começa a chamar desta mulher, essa aqui é uma feiticeira. E já casamos, vai fazer, vai divorciar. E até porque está se divorciar. Há muitos pastores já divorciaram, já teve outra mulher, já tem mais outro. Outras coisas vão crucificar esse pastor, o tipo é bandido. Muitas vezes não é bandido, é uma escolha errada. Será que nós estamos a orar para ter mulher? E outra coisa, o visto é bonita, logo tu casar. Nem passou na formação. Há igrejas tradicionais, vimos que não tem espírito santo, mas são organizadas. Na igreja aí, mas ninguém casa sem passar na formação. É o homem e mulher, 3 meses de formação, aprender para demonstrar que casamento é outro mundo. Mas é que o problema nós, os pastores, vimos só logo, também estou a casar, e sempre relação sem formação. E nós, os pastores, outro erro estamos fazendo, como eu vi, ele canta bem, esse aqui vai ajudar no ministério. Ele prega bem. Quem te disse como ele prega bem, é ele para ser mulher do pastor. Porque essa aqui é mulher do meu ministério. Mas hoje agora não é mulher do teu ministério. É destruidora do teu ministério. Mas prega bem. Profetiza. Canta bem. Não. Eu acredito, não é nessa escola. Peça que Deus ajuda, tu que ainda não tem esposa, tu que ainda que tem noiva, ora bem se é noiva esse que joga no mundo. Também essa é uma sugestão de oração a favor das famílias dos pastores. Filho do pastor desorientado, nunca já teve ir na igreja, calça que ele usa, deixa a cueca fora, aquele filho do pastor. Veja a imagem. Família dos pastores, estamos com muitos problemas. E temos também pastor, desculpa, que já vive com mulher, nunca fez dever. Terá. Então, para as coisas não estar mal, resolve já, faz pedido. Você já está com muito tempo de casa, já tem filho. Estão vivendo assim, está dirigindo a igreja. Tem que se salvar rápido a situação. Nessa unidade, pode ser não tem possibilidade. Se cada um aqui dizer, vamos dar 10 mil para o nosso colega pastor, não vamos resolver o problema para salvaguardar a imagem. Não vamos. Não somos família aqui. Que está pela do teu irmão. E se temos problema, não podemos se sustentar para resolver. Por isso estamos aqui. Nós aqui somos uma família. Amém? Amém. Somos eles que têm que se salvar. Que não pode ser crucificada. Porque nós só cortamos o dedo, só criticamos. E lá que o problema não é criticar. É resolver a situação para dar solução na vida. Não é criticar. Criticar depois quando critica. Quando criticar, recebe o quê? Ganha o quê? Muita gente só fala, mas não ajuda. Mas nós não queremos falar, queremos ajudar. Amém? Amém. Então eu espero que orar para Angola, orar para os ministérios e orar para as famílias pastorais. São situações sérias que estão criando dificuldade no seio da nossa vida. Amém. Amém. Palma para a glória do Senhor. Esses nossos encontros, eu dizia por mês, vamos começar a fazer uma vez. Vamos ter um calendário, nós já quando vamos sair daqui, vai sair já com a data que vamos voltar aqui. Esse aqui não tem nada a ver só com Síria.
Você tem teu amigo, colega, pastor, também pode lhe convidar para vir. O nosso problema é orar para Angola. Essa iniciativa é muito importante. Nós vamos criar esses planos em todas as províncias. Vamos montar no Beni um grupo. Vamos montar em toda a província, no Guizo. Quero dizer, quando nós estamos aqui a orar, no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora, lá também eles estão fazendo o quê? Estão também unidos em oração. É isso que vamos fazer. Oração para Angola. Vamos publicar isso. Quem gosta de trabalhar com redes sociais, publica isso nas redes sociais, que encontros especiais dos homens de Deus, olhando somente a favor do país. Orar para Angola. Queremos mudança. E a mudança vai acontecer no nosso caminho. Deus vai afastar pessoas que têm aliança com o diabo. A nossa oração é Deus colocar pessoas certas na cadeira certa para governar o país. Amém? Amém. Fica ainda um pouco de pé, como já sentou muito. Agradeço a Deus maravilhoso. Agradeço a Deus, Ele é muito bom para ti. Agradeço a Deus que tem ajudado a tua vida a vencer as tentações que Satanás ele manda. Agradeço a Deus, há tanta tentação à nossa volta, conforme Jesus também foi tentado em todo tipo de tentação, mas ele não foi vencido pelas tentações, sendo Deus. Muitos de nós já fomos vencidos nessa tentação, já caímos, mas Deus te levantou. Agradece a Deus que te levantou. Agradece a Deus que te fortifica nas fraquezas. Somos humanos, somos limitados,
Agradece a Deus porque Ele é maravilhoso. Agradece a Deus porque Ele é incomparável. Agradece a Deus pela mulher que Ele te deu, que nunca criou problemas no teu ministério, conforme algumas pessoas temos visto. Mas Deus também, Ele a sua grande permissão, Ele consegue segurar a obra, a visão que Deus deu para você. Agradece a Deus pelo zelo que você apresentar no teu pastor. Agradece a Deus que te deu um bom pai, que te deu um bom pastor, que tem ajudado a tua vida, que tem conduzido a sua vida, instruindo a sua vida. Agradece a Deus porque Ele é bom pai para você. Agradece a Deus. Agradeço ao Senhor. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus que estava no lugar próprio para a adoração naquele Deus. Como é a coisa que ela banana vi? Sunana koboto la ya Agradeço a história da tua vida. Ele tá chamando a coisa la bana exato kwa Yesu, kwa Yesu. Namona te kombo ya Yesu mama leki aboto la. Namona te kombo ya Yesu moko aboto la. Kombo ya kotika la banana vi. Exato kwa Yesu. Exato kwa Yesu. Ezefreta ya babola eza Yesu. Si devre na ye, yona nzebe na ye. Tola lole, tolibi tomona ye. Tola lole, tomora bika mwana ye. Pasola lole, tolibi tomona yo Yesu. Tola lole.
Ok. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto do balão puxei, Vamos falar pouco ou é permettre a mission de comprendre ni les autres et la mission de Dieu. para nos permitir compreender o que nos aguarda lá na frente. Mutukuso akanganakusa lobi na ile ngombe. Todo mundo quer ter um futuro grande. Lelo nana pesa biso 3 points. E hoje vou dar a nós 3 pontos. Pour lobi kozala na un ministère fort. Amanhã você tem um ministério grande, Un ministère fort. um ministério forte. Je ne parle pas d'une église forte, Hoje não vou falar de uma igreja forte, mais je parle d'un ministère fort. quero falar de um ministério forte. Ezana bato bazala une église forte, mais un ministère faible. Há pessoas que têm igreja forte, mas um ministério fraco. Amen. Une église forte, mais un ministère faible. Uma igreja forte, mas um ministério fraco. Mbongo kosala kozala na une église forte. O dinheiro pode fazer para você ter uma igreja forte. Mbongo ko permettre yo donner koleka baninga. O dinheiro pode permitir você construir mais que os outros. Mbongo ko permettre yo ko équiper église koleka baninga. O dinheiro pode fazer com que você possa ter materiais na igreja mais que os outros. Mbongo ko permettre yo be bato baya na église na yo koleka baninga. O dinheiro pode permitir você ter muita gente na igreja mais que os outros. Mais ça n'a rien à voir avec les ministères. Mas isso não tem nada a ver com o ministério. Il y a des gens qui sont comme ça, qui à cause il y a Mbongo ça n'a moins influence, tu as une église forte, mais les ministères restent faibles. Há pessoas por causa do dinheiro têm uma igreja forte, mas o ministério continua fraco. Amen. Ce qu'on a appelé ça au secret à un ministère fort. Nosso tema hoje é um ministério forte. Quais são os segredos para um ministério forte? Ninguém não pode pas que tu as une église forte, mais un ministère faible. Como é que podes saber que tu tens uma igreja forte, mas um ministério fraco? Quand tu t'éloignes de tes fidèles, Quando você sai daquilo que é fiel, se afasta do que é fiel, tant au logo na kacha bandimi na yo. quando você sai no meio dos teus fiéis, Quel est l'impact de ton ministère? qual é o impacto do teu ministério quando não estás no meio dos teus fiéis? Tu te sens un grand pasteur parce que tu es au milieu de tes fidèles. Você se sente um grande pastor porque estás no meio dos teus fiéis. Il t'accompagne par les amens. Amen, moko ya solidarité. Ele te acompanha com os améns. São améns de solidariedade. Bazoyembela yo parce que tu es le leur. Estão a louvar porque você les ajuda. Amen. Mais Yesu, Em Jesus, bamemai na croix, te levaram na croix, na cruz, musika bandimi na ye. distante dos seus fiéis. Il a fait un numéro qu'il a confirmé, loin de ses fidèles. Ele fez algo para confirmar, estava distante dos seus fiéis. Azaki ye moko. Estava sozinho. Voilà quelqu'un qui a un ministère fort. Este é alguém que tem um ministério forte. Azo nécessité de battre couiller na par solidarité. Não, Non. não precisa da solidariedade das pessoas. Quand tu quittes ta mozolo na communauté na yo bimi libanda, quel est l'impact de ton ministère? Quando você sai da tua comunidade, você sai. Qual é o impacto do teu ministério? Yo mutoza a génération montante, oza ko aspirer na grandeur. Kosala ka d'effort te ko na une église forte, mais premier effort eza ko comme na un ministère fort. Tu que estás na geração montante, não faça só esforço de ter uma igreja forte, mas faça esforço de ter também um ministério forte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Salomon sangonaye elekaki ba frontière parce qu'il avait un ministère fort. Salomão, a sua fama ultrapassou as fronteiras, porque ele tinha um ministério forte. Bato bauta libanda babanda oya le ministère. Vinham pessoas distantes para ouvir, porque ele tinha um impacto no seu ministério. Osala ka effort te bato baya l'église ko na matériel te bayila le ministère. Não faça esforço para as pessoas verem na igreja por causa do material, não, mas sim por causa do ministério. Osala ka effort te kaka po bato baya l'église parce que o embellir l'église. Non. Não faça esforço para as pessoas verem na igreja só porque embelezaste a igreja. Mais bato fo baya ka po ni loko yozana. As pessoas devem vir por causa da coisa que você tem.
Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, João Batista, à qui Jésus a déclaré être le plus grand. a quem Jesus declarou ser o mais grande. Todos que nasceram por via da mulher. Quelle était son église? Qual era a sua igreja? Os seus rivais eram quem? Les gens qui travaillaient dans le temple de Salomon. Pessoas que trabalhavam no templo de Salomão. Mais il y avait dans Mas ele estava lá. Mais les gens accouraient Mas as pessoas iam até na mata até com ele. L'église n'a pas dit. A igreja dele aqui. Alléluia. Il avait un ministère fort. Ele tinha ministério forte. Tout le monde, même Bambo, Mesmo que estavam no templo, abandonavam o templo e iam lá na mata até com João Batista. Et là, ici, que ça est fort. Faça esforço. Comme ça, ministère est fort et comme ça, une église forte. Église n'a une église forte. Melhor, faça esforço de ter ministério forte em vez de ter só uma igreja forte. Alléluia. Amém. Muito azar ministério fort, azar vantagem. A pessoa que tem ministério forte tem vantagem. E se ganhou se usa na batalha. Onde tu estiver, as pessoas vão te seguir. Mas tu tem igreja forte, quand tu te éloignes de ton église, tu deviens. Mas a pessoa que tem a igreja forte, quando sai da igreja forte, ele se torna fraco. E agora não preciso para conselho isso. Por isso eu quero te dar 3 conselhos de como ter ministério forte. Amém. Amen. La première des choses. Primeiro conselho, primeiro ponto. 1 Roi chapitre 2 verset 1. Primeiro Reis. Chapitre 1 verset 2. Primeiro Reis. Chapitre 2 verset 1 tous aqui. Primeiro Reis, capítulo 1, verso 2. 1 Roi chapitre 2 verset 1. Primeiro Reis, capítulo 2, verso 1, vamos descendo. Capítulo 2, verso 1. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor teu Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, siga. Então, não é ministério. Quando estou a falar do ministério, não é o tanto que profeta, tanto que pastor, tanto que doutor. Estou a mostrar o que tu és, como pastor, profeta, doutor, apóstolo, evangelista. Mais quand je parle de l'église, je parle de l'église locale, bâtiment haut. Vamos falar da igreja local. Ils ont pas de ministère, ils ont faible, mais ils ont une église forte, c'est-à-dire bien équipée, bien assise, matériel. As pessoas do teu ministério, você como pastor és fraco, mas tens uma igreja forte, bem equipada, com todos os materiais, todos os instrumentos, etc. Podem vir por causa do dinheiro, conforme tu embelezaste a tua igreja. Vamos vir. Amém. Même pour nos animaux, l'église n'a mas no dia que tu estiver fora da tua igreja, a tua nudez vai aparecer. Amém. Il y a un moment où il faut plus travailler le ministère. Você que está a dizer, é preciso trabalhar mais o ministério. Je ne parle dans l'obité qu'il faut qu'on néglige l'église en améliorer. Non, c'est-à-dire les gens doivent venir parce qu'ils osent. Eu não disse que tens que deixar de embelezar a igreja. As pessoas devem vir porque você está aí como homem de Deus. Amém. As pessoas devem vir por causa de algo que Deus colocou dentro de você, que você tem. Trois conseils. Eu estou a geração montante. Você aspira à grandeza. Na geração montante aspiras à grandeza. Tu dois d'abord travailler ton ministère. Tens primeiro trabalhar o teu ministério.
ministério. Premier conseil. Primeiro conselho. Awa na 1 Roi, chapitre 1. Aqui no Chapitre 2. primeiro Reis, capítulo 2, quando Verset a leitura, Eza dernier discours David aosala na Salomon. é o primeiro discurso que Davi fazia a Salomão. Salomon alianza pouvoir. Salomão estava prestes a ter o poder. Azokatika na lokola dirigeant ya Israel. Há coisas no ministério que não se pode improvisar. Lobi na yo ezodepende na makambo oyo ozoyekola lelo. O teu amanhã, o teu futuro depende do que você aprende hoje. La grandeur d'un homme de Dieu dépend de ce qu'il a dit. Il y a des choses qui la connaissance ne s'improvise pas. A grandeza do homem de Deus depende daquilo que ele adquire. O conhecimento não se improvisa. Si tu veux avoir un ministère grand, fort, tu dois acquérir. Se queres ter um ministério grande e forte, tu deves adquirir. Amen. Regardez Salomon. Olha o Salomão. Tatane avandisa O ye. seu pai te fez sentar. Albinga na oke. Isso é o fogo. Yo ne génération montante. Você, geração montante. Yo ne muto otikala. Tu é que vais ficar. Yo muto okamba lobi. Você que vai dirigir amanhã. Vanda wa. Fica aí. Chapitre oyo, le discours de David et pas ya une jeune génération. J'ai une génération montante. Muto azo mata ko a remplacer. Este capítulo é o discurso de Davi para um jovem que aspira. É um jovem que está na geração montante que aspira a subir. Après ces 4 conseils dans le discours, Aqui nesse discurso, Davi deu 4 conselhos a Salomão. 4 conseils. 4 conselhos. Eu vou, mas receba essas 4 coisas. Leia todo esse capítulo. La première des choses qui commence par la crainte de Dieu. A primeira coisa começa por La crainte de Dieu. o temor de Deus. Amen. Ça c'est la base. Esta é a base. La crainte de Dieu. O temor de Deus. Observe la loi de l'Éternel. Observa a lei do Senhor. Avant toute chose, Antes de tudo, pour ça de appuyer yo. para Deus te apoiar, Et vous dépendez de l'obéissance à Dieu. está dependendo da tua obediência a Ele. Ne commencez pas par autre chose. Lukaka tout au long du ministère na yo, o garder communion na Nzambe. Não associa a procura no teu ministério guardar a comunhão com Deus. C'est par là que David commence. É aí que Davi começa o seu discurso. Le premier conseil para a muto eu a usa continuer. Como primeiro conselho para o futuro rei. La crainte de Dieu. O temor a Deus. L'observance de la parole de Dieu. A observância da palavra de Deus. Il commence par là. Ele começa aí. Il y a beaucoup ça que Nzambe a derrière yo. É que vai fazer para que Deus possa Il y a beaucoup ça que estar. Nzambe a assisté yo. É que vai fazer para que Deus possa te Il y a beaucoup assistir. ça que Nzambe a assisté, a appuyé yo no É que ministère. vai fazer para que Deus possa assistir e te apoiar. Nyonso yo koki kosala soki Nzambe appuyé yo te zero. Tudo que você pode fazer se tu não tens apoio de Deus, zero. Salomon soki akoti na pouvoir, Salomão, quando entra no poder, sans discours ya mutu aza na expérience, seu discurso de alguém que tem experiência il va échouer. vai ser derrotado. Il y a des gens qui échouent aujourd'hui dans le ministère, au banal ministère, parce que leur discours. Há muitos que começaram o ministério, mas nunca teve receber um discurso de experiência. Parce que leur discours, au côté de ma capacité, mais, au dos bunda, mais au lieu polité. Entraste no ministério, estás a lutar, não aprendeste. Il n'y a que ton courage. Só é a tua coragem mesmo. Il n'y a que l'argent. É mesmo só teu dinheiro. Il n'y a que le matériel. Só mesmo os Mais materiais. nous serons en train de bailler pour la haut. Mas a obra de Deus aprende-se. Dans la Jésus. Olha Jesus. Ayaki a sali 3 ans pour former. Ele fez 3 anos só para formar. Bateau ya otigre la musala. Para aqueles que vão ficar no trabalho. Musala nzambe zesi ka osala l'apprentissage. Il faut qu'il pour l'avant bandam. A obra de Deus não é um local de fazer aprendizagem. Primeiro tens que aprender antes de começar. Amen. Alléluia. Il y a un nzambe kwa la président pour ba Por initiative. isso que Deus abençoa o presidente por causa dessas Il y a lié à uzunga iniciativas. Oye pour la musala oyo. Aprender na obra que você Les Lévites, Os levitas, na âge à 20 ans, com 20 anos, bandai koya en sanctuaire. vinham no santuário Bayo travail tout.
Não vieram trabalhar. Ils regardaient comment les aînés travaillaient. Só olhar, ver como os mais velhos trabalhavam. Dans 30 ans, on va ça. Em 30 anos é que ele vai começar. Il a dit que il a Quer trompette. dizer que no dia que ele começar a trabalhar, já sabe como se toca a trombeta. Il a battu na porte. Já sabe como se levanta na porta. Nous avons passé la vie dans le courage. Deus nunca se serve a Deus com coragem. Mais Dieu, on le sert avec exactitude. Mas Deus se serve a Deus com exatidão. Il y a un moment dans la population qui a dit que Seigneur, n'avons-nous pas? Por isso, nos últimos dias, muitos vão dizer: Senhor, nós não fizemos. Ah, ben je disais, j'avais quoi? Para eu não vos conheci. Amen. Ce que nous avons essayé de faire, Se quer ver a forma que Deus trabalha, regarde Isaac. olha Isaac. A Tindi va qu'il a fait. Mandou preparar-lhe comida. Mais à Bibola, Mas ele disse: fazem a comida da forma tu que eu ne peux gosto. pas servir Dieu de ta manière. Não pode servir Deus da tua maneira, não. Mais tu dois le servir comme il aime. Tens que servir como Ele ama. Il a des principes qu'il a établis. Deus tem princípios que Ele estabeleceu. Pour toi, j'ai bâti mon église, il n'en a établi les principes. Aquele que disse que eu edificarei a minha igreja, Ele estabeleceu princípios. Disse a Esaú: vai matar o animal, prepara-o conforme eu gosto. Tu ne peux pas servir Dieu dans ton aïe, non. Não pode servir a Deus segundo o teu gosto. Il y a Não. longtemps par là, oui. Por isso, quando cozinhar, trouxeram. La première des choses, A primeira coisa, comme toi, ele estava a ter cheio, sentir cheio da pessoa que il y cozinha. a un autre. Graças a Deus, ainda. Mais il y a un peu de l'autre. Mas você precisa da comida, não. Il faut n'ailler pas là, il y a un peu de Você precisa la ver ainda qual é o cheiro que tem a pessoa que cozinhou. Pourquoi vous allez pas prédicateur, mais tu Pode sens. ser bom pregador, mas você cheira mal. Pourquoi vous allez un grand prophète, mais tu sens mon frère. Pode ser grande profeta, mas você cheira mal. Amen. Pourquoi présenter ça, mais tel la fille de l'église pleine. Pode apresentar Deus, olha o trabalho, olha muita gente na igreja, mas você cheira mal. Amen. Alléluia. Souci ao coma, souci à grandeur. A ansiedade de chegar, a ansiedade de ser, a ansiedade de ser grande amanhã. Discours wana mukolo azosala, bato babanda musala, bato bayebi, ezo manquer batibele. Aquele discurso que o mais velho faz, daqueles que conhecem, falta muito na vida de muita gente hoje. Nous avons des jeunes serviteurs vélo dans la bassine. Vous avez les ailes de travailler, mais nous voyons les discours de David. Temos muitos jovens servos hoje, muitos jovens ministros, têm zelos, mas o que falta para vocês é o discurso de Davi. Amour ya usai nzambo zana mpeto. O amor de servir a Deus você tem. Mais mabeka nzambo ngozo kosaleli yo la na ndenge na yo. Só que esse Deus, se você lhe servir, cozinhar da tua forma, não, ele não come. não. Vem ainda, vou sentir o teu cheiro. Na cima vamos suzoiar na cima. Depois vem ainda, vou te tocar. Assim não. Tocou-lhe nas mãos. Amém. C'est-à-dire, il nous pas nous arrêter. Quer dizer, a comida não dá medo a Deus. Côté à ma caisse, il va nous Pregar muito bem, pregar forte não dá medo a Deus. Quand l'évangélisation suivie, il va nous arrêter. Evangelização, acompanhamento, não faz temer a Deus. Mais la première chose, il fait contrôler. Ele quer te controlar, você que visita, você que evangeliza, você que prega. Amen. C'est clair, pour un ministère fort, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un encadreur. O primeiro segredo para um ministério forte, tens que ter mentor, alguém que te enquadra. Quelqu'un qui connaît. Alguém que conhece. Amen. Il y a un Salomon. Você vai ver aqui Salomão. Basa pour introduire David a dit qu'il y a 4 conseils. David estava indo, mas deixou 4 conselhos
conselhos. Esses conselhos é que matam muitos ministros de Deus hoje. Ele está a servir a Deus, mas não teme a Deus. Nem quer saber do temor a Deus. C'est-à-dire, Salomon, le nouveau roi, le prochain roi, la première des choses, tu dois tenir compte de ton comportement. A primeira coisa que Davi está apresentando a Salomão, o futuro rei, a primeira coisa que você tem que tomar conta é o teu comportamento. O que Deus trata primeiro com o teu comportamento. Na conseil à David partant, David mourant, il a accédé pouvoir et pas à Salomon. Il commence d'abord par sa relation. Conseil à relation d'ailleurs, tu dois maintenir la relation. David começa primeiro no que tem a ver com o relacionamento, a tua relação com Deus. Mais regardez aujourd'hui. Mas olha hoje, nous avons des zélés. Nós temos zelosos, mas não têm comunhão com Deus. Se Deus falar para sentir o teu cheiro, a tua comida não vai comer. Amém. Você está a apresentar comida, mas ele quer sentir primeiro o teu cheiro. Qu'est-ce que tu sens? Qual é o teu cheiro? C'est par là que David, le mentor, il y a Salomon, abandonné na traité au conseiller sur sa relation personnelle avec Dieu. Davi, como mentor de Salomão, começou primeiramente a tratar no que tem a ver com a relação de Salomão com Deus. Discours, aquele discurso. Se você não tem, si tu n'as pas quelqu'un, se não tens alguém, está te preparar para o trabalho que você está a fazer. Tu peux échouer na zèle, não. Pode não ter êxito, mas tens o zelo. Tu peux échouer avec un grand amour de servir Dieu. Pode não ter êxito, mas tens o amor de servir a Deus. Nous avons des gens, moi des gens pélarés au sein d'Anzambe, mais vous avez ma vie de belé, ma campagne de vida da Kissiote, oye bamuti. Há muita gente que tem zelo de servir a Deus, mas tens muitos vazios. As coisas que Davi tem, você não tem. Na dernier discours, David a aussi la Salomon a passé 4 conseils. Nesses últimos discursos, últimos conselhos de Davi para Salomão, deu-lhe 4 Premier conseil, il traite sa relation avec Dieu. Tu dois maintenir la relation avec Dieu. Primeiro conselho, manter a relação boa. Tu dois maintenir ta communion. Manter a comunhão. En observant. Observando sa loi. A sua lei. Amen. Deuxième conseil. Segundo conselho. Il y a un mentor. Tem mentor. Está aí e outra geração está de substituir. Après ça, conseil. Deu-lhe o conselho de falsos colaboradores. Falsos colaboradores. Disse eu vou. Mas cuidado com Joab. Pode ter o zelo de servir a Deus, mas a pessoa que está ao seu lado pode te destruir. A pessoa que está a tomar como colaborador pode ser a base da maldade da obra. Se não te mostrar. Você vê que a pessoa que vai estar apoiando é a pessoa que meter ao lado. Il y a des gens qui sont capables. Há pessoas que são capazes. Mas tem crise de caráter. Mas tem crises de caráter. Então Joab, Davi olha para Salomão. Quando Davi estava dizendo assim, nem mal que se eu vou. Mas que para Joab. Mas cuidado com Joab. Que não esteja ao seu lado. Qui est Joab? Quem é Joab? C'est un homme fort. É homem forte. Un guerrier. Guerreiro. Ele deu muitas vitórias na nação.
Há outros combates, Davi não foi, só foi Joabe, mas venceram o combate. Recuperaram até a coroa do rei dos Amonitas e torceram a coroa, colocaram na cabeça dele. Ele disse que Joabe a conduire armée naquele Bitumba, Davi a beneficiar na coroa e a or. Quer dizer que Joabe conduziu o exército, foram combater, torceram a coroa para Davi. Aquela mesma pessoa. Davi disse a Salomão que não esteja ao seu lado. Será que é inveja? Amém. Amém. Não siga as suas capacidades que a pessoa tem, mas procura ver mais o caráter que aquele tem. Embora que ele trouxe a coroa de ouro, mas matou dois homens mesmo. Oficial. Fez minha perda. Na perda Abner. Eu perdi Abner. Na perda Amácia. Eu perdi Amácias. Por causa deste homem. Aí ela na coroa, né? Trouxe na coroa mês. Ele mata à toa. Amém. Você Davi daí disse a expliquei que eu lá na casa de Joab, ao essa experiência na ele, na vida baba bonito não na casa. Se Davi não te falar, você vai seguir só a Joab, é um grande homem, vai me dar vitória. Você vai sentir mesmo, vai dirigir o culto? Não, esse aqui é um grande moderador. Mas depois daquilo, o que ele faz na casa dos fiéis? Le dernier discours. O último discurso. Não. Dernier discours. O último discurso. O Davi da Ossari da Mutua agora. E ele estava a dar para o homem que vai te substituir. Você pode ver que é um discurso simples, mas nesse discurso tem quatro conselhos. Quer dizer, a vida do futuro rei depende daquele discurso que ele está recebendo. Está dependendo daqueles últimos conselhos. Por isso é preciso ter um mentor. Quelqu'un qui a une lettre de crédit en matière. Alguém que é credível na matéria. Quelqu'un qui connaît. Alguém que conhece. Amém. Il y a des gens qui há pessoas que procuram mentores porque sabem que aquele mentor tem dinheiro, vai me ajudar com cadeiras para a igreja. Mas não discurso que pode te ajudar para você ser forte no ministério. Deuxième conseil na katia discours wana David aosalela roi oyo azoya kozwa pouvoir aleli keba na Joab. Segundo conselho, cuidado com Joab. Joab. Cuidado com Joab. Joab foi um grande colaborador. Joab era um grande colaborador. Mas David alisa David mas fez chorar Davi muitas vezes. Il a certes des qualités, mais par défaut il était délire. Ele aceita suas qualidades, mas os defeitos eram demais. Então só tem na Bíblia. Você vê na tua Bíblia. Na suca havia Davi. Nos últimos dias de Davi. Na suca havia Davi. Nos últimos dias de Davi. Azon pesa bavaya não, achava combo ya batu oyo baeda e tudo na pouvoir. Ele a lista dos valentes homens que lhe ajudaram durante toda a sua vida. Batu baeda na pouvoir na ele, azon pesa ba combo. Homens que lhe ajudaram no seu reinado, Davi estava citando nomes. Mas como Joab exato. Nome de Joab não entrou naquela lista. Mais il n'y a pas quelqu'un qui était fort plus que Joab. Mas não tem ninguém naquela lista que era mais forte que Joab. Como nem conta de mas o seu nome não entrou por quê? Il a dit que David n'a pas la capacité de homens como Davi não têm medo das capacidades, mas sim que você é homem que está trabalhando. Qual é o teu comportamento? Qual é o teu comportamento primeiro, além das tuas capacidades? Comportement m'a dit que vous
détruire ma capacité pour tirer ensemble pendant 20 ans. O mau comportamento pode destruir todas as capacidades que você apresentaste durante 20 anos, só em um dia. Les vaillants hommes, Valentes homens, Batama Babishai, Leki a Joab, Davi citou até o nome de Abissai, que é irmão menor de Joabe, mas era o irmão mais velho, o nome não entrou, que era o general do exército. Bom, se que vai isso na camote, ou vai na musala na camote, eu sugiro que fazer um nome forte. Se não te ensinar essas coisas, vais começar a obra, você vai ensinar de só ter homens fortes. Um grande musicien. Tem um bom músico, grande cantor na igreja. Mas que eles são comportados? Mas qual é o comportamento deste cantor? Ele canta bem, mas qual é o seu comportamento? Não é bem, como eu ia saber que usa um tema, mas bem usa no cavalo. Bom, eu sujou o teu testemunho porque ele vai falar das pessoas que você não presta, você não oferece, mas você gosta porque ele canta bem. Mas ele fala mal de você. Se Davi, se fosse Davi, vai te dizer cuidado com aquele homem. E não fica ao teu lado. Il peut facilement détruire. Facilmente ele pode destruir. Raison David appelle si Salomon le dit. A razão que Davi deu a Salomão disse: ele mata homens mesmo não tendo guerra. Dans la Bible, Leia na tua Bíblia, ele diz isso. Il tue les gens même quand on a la guerre, n'a pas à paix. Ele mata homens mesmo no tempo de paz. Matou Abner assim sorrindo. Matou a massa no mesmo método, estavam bem a sorrir. Dois homens que Davi anda lamentar, eles matou mesmo assim da mesma forma. Abraçando e depois matou. Há pessoas, todos os dias há problema. Mesmo hoje, se vocês não ouvirem nada essa semana, próxima semana vão ouvir que ele foi falar. Fez, desfez. Essas coisas só não tem um Davi para te ensinar, vai cometer muitos erros no ministério. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Troisième chose no discours, dernier discours. Terceiro conselho, neste último discurso de Davi, A enseigner sur la reconnaissance. Ele estava lhe ensinando sobre o reconhecimento. Eu não vou estar, mas olha as pessoas que nos fizeram bem. Não esqueça essas pessoas. Terceiro ponto, a gratidão. A gratidão. L'ingratitude peut te détruire. A ingratidão pode te destruir. Onde tu chegaste? Il y a des gens qui t'ont appuyé. Há pessoas que te apoiaram para você chegar onde tu chegaste. Eu não estarei. Mas não esqueça os filhos de Barzilai. Vais ter muito dinheiro. Vai subir, vai ter muitas coisas. Mas não esqueça quando eras fraco. Se você lê no Salmo, Davi diz o seguinte: diz a seus inimigos: sigam-me, prendam-me, falam que eu não devolver a bondade naquelas pessoas também que me fizeram. Ela disse como a proteção de Davi. Quer dizer, era a proteção de Davi. Os inimigos nunca vão me prender porque eu nunca fui ingrato nas pessoas que me fizeram bem. Na primeira Davi. Essa é a oração de Davi. Il traite sa relation avec Dieu. Ele fala da sua relação com Deus. Il parle des faux collaborateurs. Fala de falsos colaboradores. Des mauvais collaborateurs. Falsos colaboradores. Maus colaboradores. Oui, c'est le terme. Les mauvais collaborateurs. Maus colaboradores. Il parle de reconnaissance.
terceiro ponto. Nasuka. No fim, Albinae. esse né? Izana mutumoko. Há um homem. Mas cortaste os laços. Tu n'as aucun mentor. Le parce que tu as commencé le ministère. Não tens mais nenhum mentor hoje. Il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne. Não tem ninguém que te acompanhe. Dans le ministère. No ministério. Et même quand vous souffrez ou apprenez mais tout au long du ministère, la difficulté, tu dois toujours se faire accompagner par un mentor. Há outras coisas que não aprendes, mas durante o ministério as dificuldades vão surgir, por isso tens que ter sempre alguém que te acompanha como mentor. Et l'autre dit, il y a ça qui va pas se détacher. Ah, ça c'est une chose à mentor. O que dá para fazer para que as pessoas possam se desligar, não ter mais um mentor? L'orgueil est comme tata. É orgulho de ser o pai. Il faut comme tata. Tu também já és o pai. L'orgueil est battu. Comme la Orgulho por causa dos homens que estão a te seguir. L'orgueil est comme que yopé au commis déjà. Non. Orgulho de ver que você também já está. En dehors de la préparation avant le ministère, l'accompagnement aussi est important. Fora da preparação antes do ministério, o acompanhamento também é importante. Un orientateur. Um orientador ao longo do teu ministério. C'est important. É importante. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 22, verset 5. 1 Samuel 22, verset 5. Importância é um orientador tout au long do ministério. A importância de um orientador ao longo do ministério. 1 Samuel 22, verset 5. 1 Samuel 22, 1 Samuel 22, verset 5. O profeta Gad foi para o lugar onde Davi estava e disse: Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Heré. David ici est déjà oué. Davi aqui já era ungido. Na actif na ele. No seu ativo, Aboma Balion, matou leão, Aboma Baous, urso, Aboma Goliath. matou Golias. Il a un renom comme Moïse qui le connaît. Tinha uma fama. Ah, nous sommes dans 1 Samuel. Aqui estamos no 1 Samuel 22. Mais dans 1 Samuel 17, Moka Baba Yembelaï. No 1 Samuel 17, toda a nação cantava. Il a déjà un grand nom. Ele já tinha fama. Mais ele on a sepelé na ele. Mas o que eu gostei aqui, Malgré la grandeur, é por a grandeza dele. il avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait. Ele tinha sempre alguém que lhe acompanhava. La plupart des bateaux va échouer, les bateaux à 4 relations parce que à Balion on a déjà que c'est mati. Muita gente que hoje caíram são pessoas que cortaram a relação porque ele viu que já está subindo. E apoiei por ajudar. Ele não pode aprender mais. Agora não posso conselho. Não precisa mais do conselho de Agora não ninguém. posso é mentor. Ele não quer mais um mentor. David na kati ya Zamba. Davi na mata A décidé qu'il va na Zamba parce que pression à Saul ele. decidiu viver na mata porque a pressão de Saul era Agora demais. na Zamba se pensando na vida Zamba. Ele chegou na mata e havia já se habituado com a vida lá na mata. Mais un jour, Mas um dia, prophète Gad, o profeta Gad à qui il allait na Zamba. seguiu Davi na mata. Ce n'est pas lui qui l'a consacré. Não é o Gad que consagrou Davi. Consacré Samuel. Quem lhe consagrou foi Samuel. Amen. Samuel t'a consacré. Samuel é que havia consagrado Davi. Mais Mas, là, il a toujours besoin d'un mentor. olha que ele precisava sempre de um mentor. Ils ont besoin d'un orgueil à mafuta Samuel. Há pessoas que têm orgulho do azeite de Samuel. Mais Samuel a tiré là. Mas Samuel ficou onde? Il a accepté que si gars ils vont se faire Não accompagner. significa dizer que onde você está não se pode fazer acompanhar como a outra pessoa. Est-ce que vous comprenez? Será que estamos a entender? Mutu akeko bimisa David na Zamba. A pessoa que foi tirar Davi na mata, Prophète Gad profeta Gad, a initié. disse: Ne reste pas ici. não fica mais aqui, Zomo na boca. volta lá. Un orientateur. Um orientador. La plupart des bateaux baboma balion babourse baboma Goliath bayo raté. A maior parte das pessoas que mataram ursos, leão, Golias, não ouvem. Na ministère na ye azate na bilembo. Amona peut-être que te. Il y a ça la campagne. C'est bien pour passer la bateau ya peut-être l'église. La plupart
wana soza na semence à David était na oyoka sote. Ele no ministério já tem sinais, já havia realizado cruzadas, houve milagres. A maior parte dessas pessoas não ouvem. Se não tem a semente de Golias, de Davi, não vai ouvir, aliás. Mas Davi, malgré la grandeur, embora a grandeza que un passé do passado poderoso, ouviu Gad. Isso não fica mais aqui na mão. Sai. Quando Davi saiu, com orientação de Gad, não demorou muito. Tomou o reinado. Porque havia alguém que havia tem a capacidade de matar os Golias, mas tu precisa de um orientador. Amém. Tira o orgulho devido às vitórias passadas. Tu as besoin d'un orientateur. Tu precisa de um orientador. Être préparé dans le ministère, c'est une chose. Ser preparado no ministério é uma coisa. Mais se faire accompagner encore dans le ministère, c'est une autre chose. Fazer acompanhar também no ministério também é uma outra coisa. Tira o orgulho das pessoas que da multidão que está te seguindo. Há casos que você vai se encontrar com ele, vai necessitar. Apóstolo Paulo disse ao Timóteo: guarda bem teu depósito. Ele disse que a preparar a ele. Quer dizer que havia ele preparado. Garde bien ton dépôt. Guarda bem o teu depósito. Mais si vous l'avez nassé à Misaël, si tu as commencé à l'église la vie, souviens-toi de ce qui est. C'est-à-dire, malgré des points, ça. Mais il y a depósito. C'est-à-dire, à continuer pour accompagner. Continuar de acompanhar. La préparation et l'accompagnement. La préparation et o acompanhamento. Si tu veux avoir un ministère fort, tu dois te faire accompagner. Se queres ter ministério forte, tens que ser acompanhado. Na semana David, até l'exata période où sans cadre spirituel. Malgré que gosto muito de Davi, não passou nenhum período sem um enquadrador espiritual. Não está consacré a Samuel. Quem me consagrou? Samuel. Então Samuel. Quando Samuel não está, vimos ele a caminhar com Gad. Gad me orientou para sair da mata. Gad mesmo. Davi foi contar o número do exército. Disse ao Joabe: vai contar o número de soldados que nós temos. Joabe disse: mas Deus proibiu que não poderíamos contar. Disse: eu te mandei, vai. Ele tem a última palavra, vai contar. Ele foi contar. Quando ele trouxe o número dos soldados, quando Joabe saiu, o profeta veio. E se você contaste os soldados, Deus disse: vai bater. Escolhe 3 castigos. Entre 3 castigos, escolhe um. Davi disse: não tenho nada para escolher, mas prefiro que ele como Deus para nos bater. Davi conhece bem Deus. Mas se tem as mãos do homem, mesmo se traz a guitarra. Deus enviou um anjo, começou a matar. Só que começou nas províncias. Começou a matar. 70.000 personnes déjà dans la province. 70.000 homens já morreram nas províncias. Dans Jérusalem. Quando entrou em Jerusalém, arrête. Deus disse ao anjo: para. O anjo parou. Recommence. Já esperava mais para dar a ordem. Recomeça mais. Gad. Veio de novo a Davi. Isso aqui está mal. Está vendo aquele anjo?
70 000 personnes. Já matou 70 000. Il a dit que tout au long, il y a un ministère, il y a un problème pour résoudre. Isso significa dizer que durante o teu ministério pode se encontrar com problemas que você não vai conseguir resolver. Então, sem a intervenção, il y a quelqu'un qui a l'expérience. Por isso que a anjo na televisão. Controla onde aquele anjo está. Ele está na casa de quem? Controla só se está em direção à casa de quem? Onde ele está parado? Faça um altar. Dá quem um sacrifício. Uma oferta, o anjo vai. A dimensão da vida não poderia nem imaginar aquilo. Ele sabe como manda o meio, mas para que o anjo possa voltar. Se faire acompanhar. Tem que ser acompanhado. Se o anjo não voltasse, queria dizer que Davi foi. Ele não bebeu. Jetro disse a Moisés: esse trabalho sozinho não vai conseguir. Escolhe entre os anciãos pessoas que não têm a glutonaria e egoísmo. Mostra a eles como devem julgar. Quando eles começarem a trabalhar, se um caso for difícil, eles podem trazer a podem te preparar no ministério, mas ao longo do ministério pode se encontrar com casos difíceis. Tens que ter o teu Moisés quando vai voltar. Tem um caso difícil aqui. Um mestre. Não fabrica. Você é corajoso, tudo que aparecer. Altos sonhos que alguém te apresenta no gabinete. Diga ele, tá bom. Volta à quarta-feira. Você tem sonho que te completa tudo, você tem a solução. Não. Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Desde o capítulo 1 até capítulo 6, traziam sonhos para Daniel. E ele interpretava os sonhos. A partir do capítulo 7 até 12, ele agora começou a sonhar. Perguntou a um anjo: me ajuda ainda neste sonho. O que significa esse sonho? Quer dizer que existe degraus, existem níveis. Amém. Se fazer acompanhar é muito importante. No ministério. Il faut que na parte muito a sua companhia com o mentor, toda na confiança na ele, tens que ter homens, mentores, alguém que tenha a confiança dele para te ajudar em outras coisas. Saul era diferente com Davi. Samuel não estava mais. Mas Davi procurou outro mentor. Mas Saul, quando Samuel ele ficou assim sem mentor. Por isso, no dia que veio o combate, Samuel já não estava. Ele foi procurar um quimbandeiro. Não leia isso. Aí não tinha mais ninguém para enquadrar espiritualmente. Por isso, muita gente hoje foram parar nas casas dos quimbandeiros. Não tem mais enquadrar. Terceiro ponto, e também o último, ministério forte. Apprenez l'humilité
Aprenda a ser humilde. Pour consulter. Et ça va être continuité à deuxième point. É a continuidade do segundo ponto, mas aqui. Podes ter os teus mentores. Que Deus te benisse. Deus te abençoe. Podes ter embora os mentores. Consulter esse outro chão. Mas ir consultar esses mentores também é uma outra coisa. Há pessoas que têm embora mentor. Você não lhe consulta. Só está aí, é de nome. Eu sou filho do Dr. Guimo Pato. Eu sou filho do José Antônio. Será que essas coisas você consulta, Zé? Você consulta o teu mentor. Il faut associer certaines personnes pour prendre les grandes décisions de la vie. É preciso associar algumas pessoas para tomar as grandes decisões da vida. No ministério, no teu ministério. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre seul, sans consulter les aînés. Há decisões que não podes tomar sozinho, sem consultar os mais velhos. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre seul, sans consulter les aînés. Há decisões que não podes tomar sozinho, sem consultar os mais velhos. Mas c'était l'apôtre Paul. Associer les aînés. Associer les aînés. Associa os mais velhos. Há rei na Bíblia. Tomou o poder. Tout au long exercice do pouvoir. Durante o exercício do seu poder. Aí kutana naye problema. Un ennemi qui venait de loin, roi Assyrien, allait encercler le boca. Veio se encontrar com problema, o rei da Síria veio cercar a nação. E esse povo até force. Ele agora viu a força. E abateu as armas. Os homens que ele tinha. E abateu na ele. Os seus soldados. Não foi o rei Assíria na bambu. Com que o rei da Síria trouxe. Mas a santiga que vai na bambu da bambu. Sentiu que eu não vou conseguir lutar com eles. Na nombre vamos fazer ele não pouco. Número que eles são é muito, não vou conseguir. O rei agora enviou mensageiros a ele. Diga a ele que eu estou aqui na porta dele. Já venci outras nações vizinhas, agora só falta ele. Diga isso a ele. Se ele não quer que eu possa entrar, a sua esposa e os seus filhos agora são membros. Quando os mensageiros vieram, disseram isso ao rei. O rei viu só que não se luta com um homem forte. Vão lhe dizer que eu aceito. Voltaram. Disseram ao rei da Síria na porta. O rei de Israel aceitou a tua proposta. A sua esposa e os seus filhos agora. Vão lhe dizer mais. Vou vir lhes receber amanhã. Aí a cabeça reuniu os anciãos. Disse, olha que eu recebi mensageiros. Eu respondi que eu aceito. Mas disseram que vão vir só lhes receber amanhã. Os anciãos disseram, diga-lhe agora, já não quero mais. Porque os anciãos sabem durante o percurso de Israel, lutaram com homens que eram numerosos, mas eles ganharam. Mas ele não sabia. Há coisas que tu não sabes, mas os anciãos sabem. La résolution des grands problèmes, et c'est qu'on inclut, qu'on associe certaines personnes aux bases d'expérience. A resolução de grandes problemas está pedida em incluir certas pessoas que têm mais experiência que você. Os mensageiros voltaram. Israel que antes disse que hoje ele negou mais. O rei da Síria pegou seu exército. Israel com aquele número menor que tinham. Bateram os assírios. Venceram por quê?
Et l'on est salé que va remporter. O que tu fez? Et l'on est salé que abi moi si na ena bana babi. O que tu fez para salvar os filhos e a sua esposa? Ele consultou os anciãos. Há outras coisas que você julgou, mas se consultasse um mais velho, poderia te aconselhar melhor. Amém. Voilà. Por isso, para não alongamos mais o tempo.